Na aviação, existe um princípio básico. Antes de cada voo, tudo precisa ser verificado. Cada painel, cada comando, cada sistema. Porque quando algo falha a 10.000 metros de altitude, não existe margem para erro. O que ninguém ensina é como identificar falhas morais escondidas atrás de uniformes impecáveis. Na última segunda-feira, dia 9 de fevereiro, um piloto foi preso dentro da própria aeronave, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, minutos antes da decolagem. A prisão aconteceu diante de passageiros que ainda não sabiam que estavam presenciando o fim de uma trajetória pública e o início da revelação de algo muito mais sombrio. O que começou como mais um embarque rotineiro terminou como a exposição de uma investigação que aponta anos de exploração, silêncio e vulnerabilidade. O que você vai ouvir agora não é apenas sobre uma prisão. É sobre confiança quebrada, sobre infância traída e sobre como o mal pode operar durante anos sem turbulência aparente. Este é mais um caso do 9mm. Na manhã daquela segunda-feira, passageiros aguardavam o embarque de um voo com destino ao Rio de Janeiro. Malas pequenas, café apressado, mensagens de última hora enviadas pelo celular. Dentro da aeronave, já na cabine de comando, o piloto se preparava para mais uma decolagem. 60 anos de idade, décadas de profissão, farda impecável, insígnia no peito, confiança depositada por milhares de passageiros ao longo da carreira. O que ninguém ali sabia é que aquela não seria uma decolagem comum. Seria uma queda. Policiais civis entraram na aeronave antes do fechamento das portas. Não houve alarde. Não houve corrida. Apenas passos firmes pelo corredor estreito até a cabine. Poucos minutos depois, o comandante foi conduzido para fora algemado. Passageiros filmaram. Outros tentaram entender o que estava acontecendo. O voo foi cancelado. A notícia começava ali, mas a história vinha sendo construída havia pelo menos 8 anos. Segundo as investigações da Polícia Civil de São Paulo, aquele piloto não era apenas um profissional da aviação. Ele é apontado como líder de uma rede estruturada de exploração sexual infantil. Não se trata de um episódio isolado, de um erro momentâneo, de um impulso único. Trata-se, segundo a apuração, de um sistema, um padrão. Um ciclo que envolvia aliciamento, pagamento, produção e armazenamento de material de abuso. Um ciclo que atravessou anos sem ser interrompido. O nome dele começou a circular nos noticiários. Sérgio Antônio Lopes. A investigação que culminou na prisão foi batizada de Operação Apertem os Cintos. Enquanto passageiros apertam os cintos para confiar suas vidas a um comandante, a polícia apertava o cerco em torno de alguém que, segundo as acusações, abusava da vulnerabilidade de crianças. Mas o que tornou o caso ainda mais perturbador foi a descoberta de que ele não agia sozinho. Entre os presos estava uma mulher de 55 anos, avó de 3 meninas de 10, 12 e 14 anos, idades que deveriam estar associadas à escola, brincadeiras e descobertas inocentes. Segundo a investigação, essa mulher teria recebido dinheiro para permitir que as próprias netas fossem levadas a encontros com o piloto. A palavra usada é venda, e essa palavra carrega um peso histórico, moral e humano impossível de ignorar. A ideia de que a exploração partia não apenas de um estranho, mas de dentro da própria estrutura familiar, muda completamente a dimensão do caso, porque quando o agressor está fora, ainda existe a possibilidade de proteção interna. Mas quando a violência nasce dentro de casa, quando a figura que deveria proteger se transforma em facilitadora, o que resta para a vítima? Onde se esconde a segurança? Outra mulher, mãe de uma das vítimas, também foi presa sob suspeita de armazenar e compartilhar material envolvendo a própria filha. Não se trata apenas de negligência, trata-se de participação ativa. A investigação aponta que havia habitualidade, que não foi uma única vez, que não foi um acidente, que não foi ignorância. Pelo menos 10 vítimas já foram identificadas e a polícia trabalha com a possibilidade de que esse número seja maior. 8 anos. 8 anos é tempo suficiente para uma criança atravessar toda a infância e chegar à adolescência. 8 anos é tempo suficiente para que um trauma se instale profundamente.
moldando silenciosamente a percepção de mundo, de confiança e de valor próprio. O que impressiona não é apenas o crime, é a normalidade aparente que o cercava. Um piloto experiente, uma avó inserida em ambiente familiar, uma mãe presente, pessoas que, socialmente, ocupavam papéis de responsabilidade. Nada na superfície denunciava a engrenagem subterrânea que operava por baixo. Isso levanta uma questão incômoda. O mal raramente se apresenta com aparência monstruosa. Ele veste uniforme. Ele sorri em fotos de família. Ele participa de reuniões. Ele faz compras no mercado. Ele conversa com vizinhos. A maioria das grandes violações não começa com espetáculo, começa com silêncio. Como uma rede assim se sustenta por tanto tempo? Como não foi percebida antes? Quantos sinais foram ignorados? Quantas mudanças de comportamento passaram despercebidas? Quantos pedidos de ajuda ficaram escondidos atrás de medo, vergonha ou manipulação emocional? Casos como esse não falam apenas de perversão individual. Falam de estruturas. Falam de fragilidade social. Falam de uma cultura que muitas vezes prefere não ver aquilo que incomoda. Falam de uma sociedade que acredita que o perigo está sempre distante, sempre na periferia, sempre no outro, quando, na verdade, ele pode estar sentado na cabine de comando. A confiança é um dos pilares da convivência humana. Confiamos no piloto que conduz um avião a milhares de metros de altitude. Confiamos em familiares que cuidam de crianças. Confiamos que adultos protegerão os menores. Quando essa confiança é quebrada, não é apenas a vítima direta que sofre, é o tecido social que se rasga. Existe também uma dimensão psicológica que não pode ser ignorada. O que permite que alguém construa uma vida pública de responsabilidade enquanto mantém uma vida privada de exploração? Que racionalização é essa? Que justificativas internas são criadas para transformar violência em rotina? E ainda a dimensão econômica. O envolvimento de dinheiro na negociação das próprias netas expõe outra camada sombria, a mercantilização da vulnerabilidade. Quando o corpo de uma criança vira moeda, a degradação atinge um nível que desafia a compreensão. Não se trata apenas de abuso, trata-se de desumanização. A investigação segue. Dispositivos eletrônicos foram apreendidos, conversas analisadas, imagens periciadas. O processo judicial ainda vai percorrer etapas. Existe o direito à defesa. Existe o devido processo legal. Mas, independentemente da sentença que será aplicada, existe uma realidade que já está consolidada. Há crianças que carregam marcas que não podem ser apagadas por decisões judiciais. Nenhuma prisão devolve a infância perdida. Nenhuma condenação apaga memórias traumáticas. Nenhuma manchete reescreve anos de sofrimento silencioso. Talvez a pergunta mais desconfortável não seja apenas sobre o que foi feito. Talvez seja sobre o que nós, como sociedade, deixamos de fazer. Falhamos na vigilância? Falhamos na escuta? Falhamos na coragem de denunciar? Ou estamos diante da constatação de que o mal pode se organizar com eficiência assustadora quando encontra terreno fértil? O que aconteceu naquela manhã, em Congonhas, foi simbólico. Um homem acostumado a controlar rotas perdeu o controle da própria narrativa pública. Um comandante que guiava aeronaves foi conduzido por agentes da lei. Mas o que permanece não é apenas a imagem da prisão. É a pergunta: que tipo de humanidade estamos construindo quando crianças ainda são tratadas como objeto de exploração e moeda de troca? Que valores realmente sustentam nossas instituições? E quantas outras histórias ainda estão escondidas atrás de fachadas respeitáveis? O caso segue sob investigação. Novos desdobramentos podem surgir. Novas vítimas podem ser identificadas. O processo judicial determinará responsabilidades formais. Mas a responsabilidade moral é coletiva, porque proteger crianças não é apenas função do Estado. É função cultural. É função comunitária. É função individual. E enquanto houver silêncio onde deveria haver denúncia, enquanto houver lucro onde deveria haver proteção, enquanto houver aparência onde deveria haver, histórias como essa continuarão nos lembrando de algo que preferimos esquecer.
O perigo não está apenas na escuridão. Às vezes, ele veste uniforme,